O poder do silêncio. O poder do silêncio faz com que a gente silencie, né, a nossa voz, a nós mesmos, para que a gente possa ter essa concentração e nos conectar com o nosso interior. E essa conexão vai despertar aquela melhor potencial que a gente tem, aquela melhor decisão que a gente pode tomar. Então, quando a gente tem esse poder do silêncio para se concentrar e saber se acalmar, acalmar os pensamentos, acalmar a voz, as emoções, a gente consegue ter esse encontro, né, com o nosso interior. Então a gente consegue ter alguns insights, a gente consegue ter melhores pensamentos, a gente consegue ter uma conexão maior com nós mesmos. Então você vai tendo esse poder ao seu favor para que você possa ter aquele momento de concentração. Então o poder do silêncio nos ajuda a ter essa leveza, né? A conseguir ter mais concordância, né, com aquilo que a gente está buscando. Então a gente vai ter esse poder do silêncio para que a gente possa ter essa conexão. Ou você fazer uma meditação, ou ter um momento sozinho, uma caminhada em algum lugar que possa ter a natureza, a presença da natureza, né, para você ter esse silêncio, conseguir refletir, pensar, analisar, meditar. Então tudo isso nos ajuda muito. E também da mesma forma a gente pode estar usando o silêncio como uma forma de sair de conflitos, né, de alguma coisa que possa gerar alguma pessoa está ali discutindo, conversando algo e você quer dar um não como resposta e você dá o silêncio. Então você dá o silêncio e você vai ver que foi a melhor resposta que você poderia dar. Então o silêncio também nos ajuda a ter a melhor, né, sair desses conflitos e também a evitar entrar em conflitos, porque você vai estar evitando de estar entrando em alguma coisa, tá falando algo que não deveria, ou até mesmo respirar e dar um silêncio para que você encontre a melhor resposta. Então, quando você também tem esse silêncio, você pode estar usando a melhor resposta, tanto para encontrar a melhor resposta ou dar o silêncio como resposta. Então, o silêncio, a respiração e meditando nos ajuda a tanto evitar conflitos, tanto dar como o silêncio como resposta ou encontrar uma resposta naquele silêncio. Então, o silêncio nos ajuda bastante. Então, a gente sempre buscar ter esse silêncio para que a gente possa silenciar aquelas vozes também, né, que está a todo instante nos nossos pensamentos de forma negativa ou de forma que venha querer nos atrapalhar. Então a gente silencia elas também com palavras mais positivas e com coisas mais positivas. E a gente vai conseguindo ter essa concentração e esse silêncio justamente para estar tendo mais essas positividades. O poder da fala. Então o poder da fala é onde a gente constrói, né, nossos relacionamentos, constrói a nós mesmos com o que nós falamos. Então a gente sempre tem que estar buscando coisas e palavras positivas para que a gente possa estar falando coisas boas, positivas, né? Então tudo aquilo que a gente também vai aprendendo, tudo aquilo que a gente vai absorvendo, a gente vai falando e sempre que a gente falar, a gente tem que ser aquelas palavras, né, positivas, sempre ser coisas agradáveis para que também você consiga falar tanto para você, para o seu interior, para a sua mentalidade, palavras positivas, né? Falas positivas também para outras pessoas, porque essa fala, né, vai fazer com que a outra pessoa também absorva essas palavras que vai estar saindo da sua fala. Então, tudo aquilo que você precisa saber, entender para poder falar para as outras pessoas. E então, muitas vezes a gente fala muito e muito pouco faz, né? Então a gente tem que falar mais e fazer também. Então a gente vai falar e fazer acontecer. Muitas vezes a gente fala dos nossos sonhos, fala dos nossos projetos e muitas vezes a gente tem que falar só para nós mesmos e evitar falar para outras pessoas, aquelas pessoas que torcem contra, às vezes tem um pouco de negatividade, então a gente vai estar evitando estar falando
para essas pessoas, os seus projetos, os seus planos, as suas coisas. Porque quando a gente está falando demais, né, falando o que acontece na sua vida, sobre sua intimidade, sobre seus segredos, muitas pessoas elas não conseguem estar sendo ali positiva, dando aquela positividade para você, aquela força de dizer vai em frente, você consegue. Muitas vezes vai ficar calada ou fala alguma negatividade, desmotiva você. Então a gente vai precisar falar para nós mesmos, falar para o nosso Criador, né? Então isso já é fundamental para que a gente possa agir, possa fazer mais o que nós fala. Então vamos agir, vamos fazer mais e vamos continuar falando coisas boas, coisas positivas. Sempre a fala vai fazer com que nos ajude e ajude outras pessoas também. O poder das palavras. Então, o poder das palavras, elas tanto faz com que a gente construa muro, como também levante, né, muralhas. Então, essas palavras a gente sempre tem que ter cuidado com a forma que a gente vai estar expondo, porque a gente vai estar traduzindo, né, palavras em frase, palavras em ações, palavras em... O poder das palavras. Então, o poder das palavras faz com que a gente saiba que as palavras tanto têm o poder de construir muros, né, erguer muralhas, porque elas são fortes. Então, as palavras elas têm o poder de fazer com que a gente construa o nosso futuro, construa nós mesmos com o poder delas. Então, a gente tem que saber as palavras mais positivas, as palavras mais fortes, para que a gente possa tá colocando na nossa mentalidade. Então essas palavras a gente também tem que ter cuidado, porque elas podem ferir outras pessoas, podem estar também nos ferindo. Então a gente vai estar sabendo melhor quais as palavras que a gente pode estar falando para nós mesmos, quanto para os outros. Então sempre buscar palavras positivas, palavras de encorajamento, palavras que possam vir preencher, né, alguma coisa que esteja faltando na outra pessoa, ou até mesmo ajudando de forma significativa. Então as palavras, ela tem esse poder. Então o poder das palavras faz com que a gente faça coisas para que nós alcance nossos objetivos e nossos sonhos. Então essas palavras vão nos ajudar a adquirir conhecimento, a buscar formas de como chegar lá. Então as palavras, cada vez mais a gente vai buscando palavras mais positivas, palavras mais fortes que nos encorajam e nos motivam a alcançar grandes coisas. Então as palavras sempre vai estar dizendo para você que você é forte, você é corajoso, você é uma pessoa determinada, uma pessoa ousada. Então essas palavras vai fazer com que você coloque na sua mentalidade e também você fale para outras pessoas, para que você, além de se encorajar, encoraje outra. Então as palavras elas têm esse poder. O poder da escuta. Então, o poder da escuta é você saber escutar as outras pessoas, saber escutar para você tomar uma melhor decisão, para você dizer a melhor palavra, dizer o que é melhor para aquela pessoa. Então, muitas vezes a gente tem que ter esse escuta para que a gente possa escutar a outra pessoa e se conectar com ela, saber o que aflige, o que está passando por ela. Então, a gente tem que ter esse poder da escuta para que a gente possa ter essa empatia, né? Ter esse olhar mais aprofundado para outra pessoa que você vai estar ouvindo ali, ela vai estar escutando. Então você vai conseguir ter uma melhor clareza também sobre o assunto que você está ouvindo. Então todo o que você faz, né? Ouvindo, escutando, vai fazer com que você tome melhores atitudes, tenha uma conexão mais clara ali, porque você está escutando, está prestando atenção, está tendo uma conexão com a pessoa. Então, esse poder da escuta nos ajuda muito para que a gente possa absorver melhor, né, aquilo que a gente está escutando. Então, é muito bom também você escutar as outras pessoas, ter aquela atenção com ela, saber o que aflige, qual o problema,
o que ela quer dizer para você, então você vai ter esse poder também de estar escutando. Porque muitas vezes a pessoa quer falar, e a outra, também a gente tem que ouvir a outra, saber também ter esse poder de ouvir a outra pessoa para se conectar com ela, para que a gente possa ter esse olhar que ela vai dizer, ela se sinta bem, né? Ela me ouviu, ela me escutou, ela teve uma atenção comigo, então essa pessoa vai estar gostando de você, você absorveu muito bem ali o que ela queria dizer, então isso vai ficar de uma forma significativa. Então o poder da escuta nos ajuda justamente para isso, para que a gente possa ter essa conexão com as outras pessoas de uma forma mais ativa, né? Uma escuta mais ativa ali, sabendo, se concentrando, tendo aquela atenção, sabendo ouvir bem direitinho para saber o que dizer, o que falar para outra pessoa. E quando você não está ouvindo bem, só quer mais falar, você pode estar falando algo que a outra pessoa possa não gostar, possa se ferir. Então, isso vai dar melhor convicção para você do que você fala e também o melhor posicionamento para você. E a pessoa vai ter um olhar melhor para você, né? Ela me ouviu, ela teve atenção, teve um carinho, teve um cuidado com as palavras, então isso vai nos ajudar muito. Usar o silêncio como uma resposta. Então, muitas vezes a gente tem que usar o silêncio como uma resposta. Muitas vezes a gente não conseguiu ali silenciar para dar uma melhor resposta ou no momento precisava você ficar em silêncio para que você não pudesse tomar uma decisão ou agir de uma forma que não era daquela forma. Então, isso vai fazer com que você tenha esse silêncio. Então, o poder do silêncio faz com que você tenha esse silêncio e dê o silêncio como resposta. Muitas vezes é a melhor saída e a melhor coisa que a gente faz dando o silêncio. Então, dê o silêncio como resposta para outra pessoa. Quando você está numa situação ali que tem uma discussão ou que não está muito favorável, então você precisa dar o silêncio como resposta. No silêncio encontra resposta. Da mesma forma, no silêncio você vai encontrar resposta. Você respira, dá um silêncio, sai daquela situação que às vezes está um pouco conturbada ou mesmo não está favorável ou saiu fora do controle. Então você dá o silêncio ali como uma resposta, né, no momento e silencia e dá como melhor resposta a sua ausência também para que você possa pensar melhor e você vai ver que você vai ter uma melhor resposta quando você para pensar e analisa, vê o que é melhor você falar. Então, isso vai fazer com que você dê uma melhor resposta. Então, respira, veja, analisa bem para você dar a melhor resposta à pessoa. Então, muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente consegue sair de uma situação ou mesmo não entrar numa situação. Então, você vai ter um tempinho ali para pensar no que falar. Então, você dá o silêncio e vê qual a melhor resposta você pode dar. Nossas palavras têm poder. Então, as nossas palavras têm o poder. Então, ela tem o poder de construir, né? Assim também como destruir. Então, a gente vai saber fazer com que a gente saiba, assim como tem o poder de ferir, tem o poder de construir uma pessoa, tem o poder de levantar uma pessoa. Então, a gente tem que saber as palavras, o direcionamento, para que a gente possa construir pontes, possa construir castelos para nós mesmos, para as outras pessoas, possa fazer coisas grandes. Então, as palavras a gente sempre tem que usar palavras mais positivas, palavras que venham para que cure, palavras que venham para que faça com que a pessoa se motive, para que você se levante, para que você construa a sua própria vida, para que você construa o seu próprio castelo, as suas próprias pontes, para você alcançar o sucesso. Então, o sucesso depende muito dessas palavras. Então, ela tem o poder de fazer tudo isso. Então, a gente vai usar as palavras mais positivas, as palavras mais fortes, as palavras mais encorajadoras, mais animadoras. Então, vamos buscar palavras que vai fazer com que a gente nos cure, com que faça com que a gente construa o nosso futuro.
Vamos ouvir com paciência e atenção. Então, devemos ouvir com paciência e atenção. É ouvir o que o mundo quer nos dizer, o que as outras pessoas querem nos dizer, é saber ter paciência e atenção quando algo quer nos falar, até mesmo em situações. Então, tudo está querendo falar algo para nós. Então, a gente tem que ter essa atenção e saber ouvir com paciência para que a gente possa tirar o melhor. Então, quando a gente tem essa humildade, tem esse poder também de estar ouvindo o que a outra pessoa quer dizer, às vezes é um feedback, às vezes é um conselho, às vezes é algo para o nosso crescimento. Então, a gente tem que ouvir com paciência, tem que ter essa atenção para que a gente possa crescer, possa agregar em nós algo que venha para o nosso crescimento. Então, a gente tem que ter paciência, tem que ter essa atenção para que a gente possa ouvir, para que a gente possa tirar o melhor proveito. Então, suas palavras são semente para plantar no seu coração e no coração das outras pessoas também. Então, as palavras é como semente. Então, a gente tem que saber que elas são semente que vão ali estar fazendo algo que pode florescer. Então, você tem que sempre estar colocando no seu coração palavras que vai te fortalecer, te curar, te levar mais longe, te animar, te dar sabedoria, palavras que venham para que você veja o quanto você é forte, o quanto você é corajoso. Então essas palavras vão ficar no seu coração de forma que elas vão crescer e vão dizer mesmo, é verdade, você vai mais longe, é verdade, você é forte, você consegue. Então isso é as palavras que estão no nosso coração. Então coloque tanto palavras boas no seu coração como a das outras pessoas. Então, da mesma forma que você coloca no seu coração, coloque no dos outros. Então, isso vai fazer com que a gente cresça, aprenda, vá mais longe, conquiste mais o que a gente quer, chegue mais longe, né, onde a gente quer chegar.